Ouvintes da Rádio Madalena, estamos aqui na presença do Amir Cair, que é mestre em Finanças Públicas, que, como de costume, vai falar sobre política e economia aqui no Brasil, fundamentalmente, né? Amir, nós estamos há um mês de governo Bolsonaro aqui no Brasil. Como é que você está vendo, quais as perspectivas desse governo em função desse mês, que ele apenas não ataca a miséria, a pobreza, o desenvolvimento, o crescimento econômico, não se fala nisso no governo. Os assuntos abordados são outros e não são esses. Como você vê esse primeiro momento, Amir? Nós estamos sob a égide de um novo modelo chamado neoliberal, que de novo tem pouco, porque ele foi plenamente usado desde o início do segundo mandato de Dilma Rousseff, quando o ministro da Fazenda era Joaquim Levy, hoje que ocupa a presidência do BNDES, e em seguida pelo governo Temer a partir de maio de 2016, com Henrique Meirelles chefiando a equipe econômica. Os princípios básicos dessa proposta neoliberal é a reforma da Previdência Social, redução das despesas sociais e privatizações. Basicamente, esse receituário foi bastante usado, eu diria, nos últimos 6 anos, diferentemente do receituário usado durante o governo Lula, nos 8 anos de mandato, onde o Brasil cresceu muito, 4% ao ano, baseado fundamentalmente em estímulos pelo lado do salário mínimo, que cresceu muito, pelo crédito consignado, que reduziu os empréstimos, especialmente dos servidores públicos, com garantia nos salários, e uma série de outras medidas de caráter de renda, como Bolsa Família e outros programas. Ou seja, o governo Lula criou uma situação de melhorar as condições de aquisição da população, classe média e população de menor renda, que representam aproximadamente 80% do consumo do país, foram privilegiadas no governo Lula. No governo Dilma já foi diferente. Nos dois governos Dilma? Nos dois governos Dilma. No primeiro, principalmente, não foi com essa intensidade que nós verificamos no segundo, mas já começou em 2011, pisando no freio da economia, porque quando o Lula saiu, em 2010, o Brasil crescia a taxa de 7,5% no ano 2010. E quando entrou em 2011, ela entrou com medidas chamadas macroprudenciais, que encareceram o crédito, dificultaram o crédito, e com isso a economia baixou para cerca de 2,7% de crescimento. E dali em diante só caiu. Ou seja, não houve uma política de desenvolvimento propriamente dita, que é aquilo que marcou efetivamente o governo Lula. As críticas que a gente ouve, elas falam no governo do PT, juntando Lula e Dilma, numa tentativa de inviabilizar aquilo que foi um bom governo, que foi o Lula, não é à toa. Ele saiu com 83% de avaliação de ótimo e bom, coisa que nenhum presidente da República nem chegou perto disso. Então, quando entra no governo Dilma, a gente já começa a sentir os efeitos na economia de uma redução da atividade econômica. Claro que no segundo mandato, em oposição a tudo que ela prometeu em campanha, ela entrou direto na política neoliberal. O Brasil não teve sucesso, porque a população não melhorou as suas condições. Pelo contrário, houve um forte crescimento do desemprego, o que fez com que, politicamente, houvesse uma pressão muito forte no sentido de queda do governo. Precisavam de um pretexto para essa queda. Não havia uma razão objetiva, baseada na lei de responsabilidade fiscal, para derrubar o governo. Eu sempre defendi isso, não havia essa possibilidade. E se quisessem condenar, teriam que condenar os órgãos de controle, tanto da Câmara como do Senado, como principalmente o Tribunal de Contas, que jamais deveria permitir que as coisas evoluíssem daquela forma, porque eles são corresponsáveis, eles são os órgãos de fiscalização.
E isso é claro na Lei de Responsabilidade Fiscal e na própria Constituição. Então, houve realmente um golpe geral para a queda da Dilma, apesar de eu manter essa crítica de que realmente houve um retrocesso econômico e social, o que acabou conduzindo ao impeachment. Entra esse governo, Temer, e radicaliza mais ainda a política neoliberal, com o Henrique Meirelles e a equipe. E com isso, o país praticamente não saiu do lugar. 2015 e 2016, houve uma queda de 7,3% do Produto Interno Bruto. 2017 ficou em 1%. E nesse ano, 2018, se chegar a 1,5% é muito. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte o inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.